começar a editar normas de temas que já estão regulamentados no Código de Defesa do Consumidor. Brasília completa hoje 55 anos. Em 1960, quando a nova capital do país foi inaugurada, muitos moradores já estavam instalados aqui, mas foi só com o passar dos anos que eles conquistaram espaço e representatividade no cenário político. Uma região onde só havia cerrado. Foi aqui que nasceu um sonho. Em quase 4 anos, o cenário mudou completamente. Construções, máquinas e operários tomaram conta do lugar com apenas um objetivo: construir Brasília, a capital do Brasil. Cariocas, baianos, mineiros, gaúchos, trabalhadores que acreditaram no sonho e deixaram a cidade natal na tentativa de participar da transição para a nova capital. Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960. Foi aí que começou a transferência dos principais órgãos do governo federal para a nova capital, com a mudança das sedes dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Na época, Brasília viveu situações curiosas. O Distrito Federal sempre teve Tribunal Regional Eleitoral, mas não tinha zona eleitoral, não tinha o aparato eleitoral, porque não havia eleição aqui até 1986. Em ano de eleição, as urnas, cédulas, os documentos necessários para a realização da votação vinham dos estados. Os eleitores que estavam na capital votavam em candidatos da cidade natal. O jornalista Sérgio Oliveira é carioca e veio para Brasília em 74. Ele conta que as sessões eram separadas por estado. São Paulo era num colégio, Minas Gerais era no outro, cada estado tinha a sua escola onde votava. No final do dia da votação, havia a apuração ali mesmo. E o resultado ia para o estado de origem. Em 1984 e 1985, o Brasil passou por um recadastramento eleitoral. O primeiro em âmbito nacional, que unificava o sistema eleitoral do país. Nessa época, o DF estava a um passo de ter representação no Congresso Nacional. Esse cadastro, ele era regionalizado, então cada TRE, ele possuía o controle desse cadastro, o que fazia com que situações de fraude, né, existissem. Né? Em decorrência até desse recadastramento é que o TSE não permitiu mais, a partir de 86, que esses eleitores que ainda tinham títulos eleitorais de outros estados pudessem continuar votando nos seus candidatos. Nas eleições gerais de 86, os eleitores de Brasília puderam ir às urnas escolher pela primeira vez a representação da capital. Eram 8 vagas para a Câmara Federal e 3 para o Senado. Valmir Campelo entrou na política juntamente com o Distrito Federal. Foi o candidato a deputado federal que recebeu o maior número de votos. A gente fazia a campanha de corpo a corpo. Eu reunia normalmente, fazia 4, 5, 6 reuniões nas casas das pessoas, que juntava, cada amigo me juntava 20, 30 amigos também, e eu dava a minha mensagem. A partir daí, os brasilienses puderam exercer de fato a cidadania e também passaram a cobrar melhorias para a cidade. Nós assumimos um papel que até então era feito pela Comissão do Distrito Federal. Era uma comissão composta de senadores que legislava para o Distrito Federal. Mas já não atendia, Brasília crescia, Brasília se expandia. E aquela comissão não é que seja inoperante, mas não dava conta de verificar os reclamos, as reivindicações da sociedade do dia a dia. Em 89, o cenário mudou novamente. Mais uma conquista. Os eleitores passaram a escolher o governador, que antes era indicado pelo presidente da República, e os deputados distritais, cargos que até então não existiam. A cidade que foi planejada teve de lutar para ganhar representatividade. Não bastava abrigar quem buscava uma nova vida, e sim dar voz a esses cidadãos que também queriam fazer parte da história da capital federal. O Jornal da Justiça termina aqui. Outras notícias do Judiciário você vê ainda hoje.